Nós podemos julgar as pessoas pelas coisas que nós ouvimos ou vemos elas fazendo? É justo julgar os outros? Julgar não é errado, mas temos que ter cuidado com o julgamento que estabelecemos em relação às pessoas. Porque o que as Escrituras nos dizem, lá no capítulo 7, nos versículos 1 e 2 de Mateus, ele fala que com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, hão de medir a vós. Ou seja, julgar não é errado, mas com a medida com que nós julgamos, com a forma com que nós estabelecemos o julgamento em relação a alguém, nós seremos julgados. Muitas vezes é mais fácil julgar a outra pessoa e beneficiar ou não certa situação, do que buscar o ponto médio, o ponto certo de estabelecer aquele julgamento. Então, julgar não é errado, mas temos que ter muito cuidado para que nós não sejamos injustos em nosso julgamento. Isso é o que ele nos adverte. Outro princípio que também nos é ensinado por Jesus Cristo é quando ele fala que nós não devemos atirar pérolas aos porcos. Isso é uma coisa muito pesada, muito forte, né? Quando fala para os discípulos, ele fala que não devemos atirar pérolas aos porcos. Mas o que significa atirar pérolas aos porcos? A gente tem que entender esse princípio que é ensinado. Quando nós queremos ensinar um princípio para alguém, queremos falar sobre algo para alguém, e essa pessoa ela não está muito interessada, o que ela quer é polêmica, o que ela quer é discussão, às vezes não vale a pena nós levarmos avante essa discussão. E nós esquecemos disso e rendemos a situação. Muitas vezes queremos paz, estamos com a bandeira de paz, mas a outra pessoa não. Então, se desgastar naquela situação com aquela pessoa que não quer a paz, é jogar pérolas aos porcos. Eu quero falar de um conhecimento, por exemplo, eu quero ensinar algum princípio para alguém, mas essa pessoa, ela não quer me ouvir, ela não está interessada na verdade dos fatos, ela quer criar confusão. Então, naquele momento, o ideal é nós evitarmos, porque então estamos perdendo tempo, né, com aquela pessoa. Uma pessoa que está ansiosa por conhecer a verdade, ela vai te ouvir, vai perguntar, vai se envolver, mas se a pessoa não está prestando atenção em nada e não quer saber de nada que você está falando, ela quer buscar polêmica, então o melhor que nós temos que fazer é não insistir e não deitar essas coisas tão preciosas àquele que não está interessado. Tem muitas pessoas que não são honestas consigo mesmas. Elas poderiam ser, mas elas não são honestas nem com elas e nem com os outros. Então de nada servirá conhecer a verdade dos fatos. É perder tempo. Isso é o que ele quis dizer com atirar pérolas aos porcos. Ele fala assim: portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aqui ele está falando de quê? Ele está falando de empatia, o que falta muito na sociedade hoje em dia. Nós atacamos muitas vezes outras pessoas e não pensamos que podíamos estar numa situação semelhante. Então, quando nós passamos a pensar que nós não desejamos certas coisas em nossa vida, nós temos que passar também a não transmitir ou a não proporcionar que outras pessoas passem por aquilo que nós não desejamos. Quando pensamos no outro antes que em nós mesmos, então geralmente temos a tendência a sermos mais justos conosco mesmos e com a pessoa. Então nós ignoramos a cor da pele da pessoa, nós ignoramos a classe social que ela está, ou as diferenças que existem entre nós e a outra pessoa, porque nós desejamos o tempo inteiro aquilo que nós desejamos para nós. Então essa empatia, ela é ensinada neste princípio, é o que nos falta na sociedade hoje.
as redes sociais o tempo inteiro, vivemos no Twitter, no Instagram, no Facebook, o tempo inteiro as pessoas atacando umas às outras. E aí pensamos só em nós, no nosso bem-estar. E queremos que o outro se humilhe, queremos que o outro seja cancelado, queremos que o outro pague por que fez, e só queremos isso. Mas não nos preocupamos em saber se realmente essa pessoa, por que ela fez aquilo, o que levou ela a fazer aquilo. Não há empatia. Nessa época tão confusa em que nós vivemos, onde princípios e doutrinas, práticas e costumes, elas se misturam. E inclusive nós convivemos com pregadores, pastores, representantes que se dizem representantes de Jesus Cristo, mas que não passam de lobos, né? Que se dizem protetores das suas ovelhas, mas que na verdade o que querem é devorá-las. E eles chegam inclusive a prometer um céu fácil, que não tenha regras, um arrependimento instantâneo, rápido, como uma cartilha para a gente conquistar o céu. É interessante como sempre existiu isso, porque lá na época da Santa Inquisição, as pessoas, elas compravam um lugar no céu. Então, padres e pastores, os anos, as épocas vão avançando, né? Mas essas práticas sempre existiram. E é muito comum você, por exemplo, hoje entrar em algumas igrejas evangélicas ou cultos pela internet, e que os pastores fazem inclusive sessões de fogueiras para favorecer o crescimento material, né? A vida financeira. Então prometem casas, prometem carros novos, bênção do dinheiro. Tudo isso aí é errado. Tudo isso aí é errado. A porta é estreita e apertada. E poucos são os que estão dispostos a pagar o preço para chegar lá. Não são ingressos que nós encontramos em igrejas, em cultos, nas esquinas, né? Nos santuários, né? A obra de Deus é outra. E está aí nas escrituras, os mandamentos, as regras, mas nem todos querem pagar o preço. E para identificar a verdade, os pregadores da verdade, os que ensinam a verdade, ele fala lá no versículo 16 e 17, ele fala: por seus frutos os conhecereis. Você vai saber se um pastor, se um pregador, ele é verdadeiro, ele é correto, ele é digno, ele é um representante real de Jesus Cristo, pelas coisas que ele fizer, né? Pelas coisas que ele faz, pelos frutos que ele apresenta. E ele fala que vem a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então ele nos alerta quanto a isso, dizendo que haverá no dia do juízo, ele termina dizendo, haverá no dia do juízo muitas surpresas. Aqueles que nós vemos hoje como pregadores, como defensores de Cristo, né? Como construtores de templos e casas de oração, nós temos muitas surpresas em relação a elas nesse dia, porque muitos dirão naquele dia: Senhor, por que não fizemos isso em seu nome? Senhor, mas por que não fizemos aquilo em seu nome? Ele vai falar: fora de mim, apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. Então, muitos de nós teremos grandes surpresas naquele dia, entre os verdadeiros pregadores e os falsos pregadores, porque no final muitos buscam os prazeres dessa vida, né? Se alimentam com os prazeres dessa vida, se alimentam com os tesouros dessa vida, com as realizações dessa vida. E se eu posso então enganar o outro, então eu vou enganar o outro e vou tirar prazer, vou tirar lucro, vou tirar o que ele tem, vou tirar proveito de uma situação, de um relacionamento, de uma amizade, porque isso é inerente ao ser humano. Por isso Jesus Cristo disse que não há um só homem que nunca pecou, não existe um só justo sobre a face da terra. Então, é importante estar sensibilizado com esses ensinamentos de Jesus Cristo, porque eles nos ensinam como viver nessa vida,
mais consciente e mais preparados para esses desafios que ela vai nos oferecendo no nosso dia a dia. Espero que você tenha gostado, e se gostou, compartilha para que outros possam chegar a esse mesmo conhecimento. Até o próximo vídeo.